podcast de respeito. Fantástico, mano. Muito bom, Léo. Sensacional, gente. Venha conferir do AgroConecta. E você é o nosso convidado. Um basicão, né? Pessoal do Agro, prosa de fundamento. Eu achei que foi muito produtivo. Se liga aí que vai entrar no ar. Seja muito bem-vindo ao 21º episódio do AgroConecta Podcast. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, que o assunto de hoje eu já te adianto. É extremamente importante para o seu agronegócio. Gestão, crescimento, sucessão familiar, várias coisas para ajudar você a crescer, faturar mais e lucrar mais com o seu agronegócio. Dá uma olhada nesses cortes aqui, o que a gente tem para você nesse episódio de hoje. Ele vende a janta para pagar o almoço. Bom, é igual uma casa, né? A casa ela tem uma entrada de água, mas quantos ralos ela tem, né? A minha equipe principal, meus diretores, fizeram os mesmos cursos que eu. A venda é o coração do negócio. Você vai deixar um problema para eles, porque eles vão quebrar a empresa. E o que antes foi construído com todo o suor vai ser jogado tudo fora. Tem muita empresa que quebra porque vende demais. Tem que ter estudo, tem que ter planejamento, gestão. Volta tudo de novo. É uma roda que nunca para de girar, né? Tem que ver o que tem melhor no mundo para você fazer similar ou melhor ainda, né? Agora sim, começamos oficialmente esse episódio. Novamente, seja muito bem-vindo. A gente está aqui em busca de trazer informação de valor para ajudar você, amigo, amiga do campo, produtor rural, viverista, você do agronegócio das hortaliças. Lembrando e agradecendo sempre nossos parceiros Usina Viveiro de Mudas, facilitando a produtividade, AgroPro Assessoria e Mídia, seu agronegócio posicionado nas redes sociais, Mercoagro Soluções no Agronegócio, Seminis Bayer, porta-enxertos Seminis, a sua solução de porta-enxertos seguro e produtivo. E o nosso último citado hoje aqui, mas não menos importante, Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas agrícolas do Brasil desde 1988, lhe ajudando a colher bons resultados. E deixei a Zanata por último hoje aqui, pelo fato desse meu convidado hoje ser uma pessoa muito especial na Zanata e no mercado de cultivo protegido, tá? Que é o senhor Jusenir Marcon Zanata, fundador da Zanata, formado em economia e trabalha do ramo, né, desde a fundação da Zanata em 1988. E a nossa missão hoje é eu ser uma esponja aqui, extrair ao máximo do seu Zanata, toda a experiência dele de mercado, sobre network, sobre gestão, para ajudar você. A gente sabe da importância da gestão no agronegócio, ainda mais nos dias de hoje, fazer uma boa gestão para ter uma boa lucratividade e, consequentemente, tocando o negócio em frente e gerando valor. Então, meu amigo Zanata, seja muito bem-vindo ao AgroConecta. Bom, Léo, muito obrigado por me convidar para participar. O seu trabalho belíssimo, acho que todo produtor de mudas, o hortifruticultor, ele precisa melhorar a sua produção. E o que eu puder contribuir, eu estou aqui para conversar com vocês, uma conversa informal, que talvez alguns tópicos possa ajudar o produtor. Eu acho, seu Zanato, que vai ser uma aula, eu acho. Pelo que a gente conversou previamente aí, eu acho que vai ser bacana. Desde já agradecer, né? O senhor agradeceu o convite, mas, pô, o senhor veio lá de Campinas, né? Lá perto de Olambra, vim para cá justamente para fazer essa gravação, passar a sua informação, né? Poxa, são quantos anos de mercado já? 88 até agora? Dá 40 anos, não? 37 anos. 37 anos de mercado, né? Eu acho que é uma grande história. Eu acho que o senhor ajudou a desbravar, vamos dizer, o mercado de plasticultura, cultivo protegido no Brasil. Aquele ditado, quando o senhor chegou aqui, tudo era mato, né? Basicamente. Então, eu acho que a plasticultura, o cultivo protegido, eu acho que, de modo geral, no Brasil, deve muito ao senhor, assim como outras empresas que naquela época desbravaram, né? E vai ter muita informação. E eu queria perguntar para o senhor, que é até uma curiosidade minha, de onde surgiu a ideia da Zanata, esse começo do senhor lá em 1988, para trabalhar no cultivo protegido? Bom, Léo, tem uma coisa que você não falou e você nem sabe ainda. Em 85 eu comecei com o viveiro de mudas. Pois é. Eu trabalhava com engenheiro civil e engenheiro florestal, auxiliar de escritório. E o engenheiro florestal tinha um viveiro e ia fechar o viveiro. Eu disse, pô,
deixa eu tocar esse viveiro, e fiz um negócio com ele. Primeiro ano a gente fez uma sociedade, meio a meio. A partir daí eu assumi completamente o viveiro, porque ele não queria mais tocar. E comecei com o viveiro, produzindo eucalipto, pinos, erva mate. E em 88 eu fiz minha primeira estufa de madeira para mim. Ou seja, para o meu viveiro. Lembrando uma coisa que eu te falar, o seu Zanato é gaúcho, né? Nascido em Tapejara. Tapejara e de Passo Fundo, norte do estado. É gaúcho, depois se mudou para São Paulo e deu sequência. Um bom tempo depois aí, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas aí o senhor começou com essa produção de mudas de florestal. De mudas florestais, frutíferas, ornamentais, no saquinho plástico ainda, né? Então, vocês têm 85, são 40 anos atrás, né? E aí, vendo a necessidade de melhorar a qualidade, porque eu tinha uma coisa que sempre gostei, quando eu viajava, ou vender, ou passeava, eu vi um viveiro pequeno, médio, grande, eu entrava para visitar, para ver o que ele tinha de bom, para mim extrair o que tinha de bom, e o que eu não gostava, eu não deixava acontecer no meu viveiro. Era uma forma de você crescer. Claro, claro. E o senhor começou cedo, né? Eu estava com 19 Tava anos? com 19 anos. Nossa senhora, começou bem cedo. Aí, atingiu a maioridade e já comecei a empreender. Que bacana. Isso foi em 85? 85. Aí começou com o viveiro. Viveiro. Aí tinha os funcionários agurizados, que hoje não pode mais, né? Com 14 anos, 15 anos. Eles enchiam um saquinho e ganhavam por saquinho. Na época fazia isso. E ensinava eles a trabalhar. E o que mudou de 85 para 88, esse meio do percurso, para dar o start ali da Zanata? 88, por exemplo, eu comecei a produzir muda no tubete. Então, digamos, para mim ter uma muda florestal de qualidade, que antes era no saquinho, eu comecei a ter que produzir no tubete. E no tubete a gente queria fazer a enxertia, o enraizamento por estaca. Aí eu fui pesquisar, a gente foi tinha a Embrapa de Colombo, que era especialista nisso, e nós fazíamos melhoramento das plantas. Então precisava uma estufinha. Aí eu construí a primeira estufa. Primeira estufa lá no início ainda. De madeira em 88. Aí eu abri a empresa, que antes era só produtor rural, abri a empresa e comecei a comercializar sementes, mudas, plásticos, telas. No mercado florestal ainda. Florestal. Né? Então era a Zanata Florestal na época ainda. Que bacana. Esse era o nome da empresa. Aí a Zanata começou a Zanata de estufas em 88. Aí a partir daí a gente começou a fazer as pequenas estufas e começou a fazer túneis. Começamos fazendo para um, para outro, conforme pediu. A fazer uns túneis com tubo galvanizado, arqueado. Não era estufa profissional. A gente melhorou a produção, passou a ser profissional em 95. Quando, até um fato curioso, quando um pesquisador da Embrapa de Brasília, que era muito amigo de um pesquisador da Embrapa de Passo Fundo, que era meu cliente, eu fiz uma estufinha para ele, e ele disse, eu quero que faça uma estufa alta, eu sei que você faz uma estufinha simples, mas é boa, e porque só tem uma empresa no Brasil que faz e o preço dela é muito alto. Que mais tarde eu vou contar a história, né? Então, aí eu comecei a fazer umas estufas para a Embrapa, Centro Nacional de Hortaliças, que tinha um pé direito 2,5, vão de 8 por 50. Eu participei da licitação e vendi 10 estufas de 8 por 50 para eles. Então, aí deu uma virada de qualidade. Não o que é hoje, né? Mas já melhorou sim. do túnel. Pois não, agora eu sou um fabricante de estufa. Desde 95, então há 30 anos atrás. Então, de 88 a 95, estava ainda se descobrindo no mercado, estava fazendo, mas... Misturava com viveiro, a principal atividade era o viveiro de mudas. Foi até quando, viveiro? De florestal? 96, aí eu montei uma floricultura e comecei a comprar e venda. Eu comprava muda, vendia. Né? Então, essa virada de chave da Zanata 95 foi mais ou menos no mesmo período aí que o viveiro florestal, vamos dizer, parou. Então, diminuiu. Teve que dar o foco na parte de estruturas. De estufa, Então, quando a gente começou a melhorar. Que bacana. Conforme a tendência de mercado, né? Isso. Porque daí, conforme, por exemplo, em 88, a necessidade do mercado era uma, né? Depois foi passando o tempo, foi aumentando a demanda, aumentando a necessidade, que o senhor
dava esse passo, essa evolução em 95 para mudar as estruturas, ou de repente nem estaríamos aqui hoje, né? Talvez viveram concorrendo com você, com a sua produção, talvez, sim, né? Sim, então sim. a gente passou, em vez de produtor de muda, a gente começou a fornecer insumos para os viveristas. Que bacana. Então foi crescendo. Aí Isso tudo no Rio Grande do Sul ainda? Tudo no Rio Grande do Sul. E quando que o senhor expandiu do Rio Grande do Sul para o restante do Brasil? Aí, a partir de 85, nós começamos a vender estufas para outras regiões, Santa Catarina, lá 95. na região de Porto Alegre, 95. Começamos a melhorar. 97, a gente fez umas estufas com mais cortinas automáticas, mais modernas um pouco. Até que em 99, a gente vendeu uma estufa para a Embrapa de Fortaleza e tinha que ir lá assinar um contrato, uma coisa diferente. Aí o cara pediu... até disse, vou mandar por Correios. Não, eu vou conhecer o Ceará. Eu não tinha oportunidade de... um motivo para ir para o Ceará. Eu tinha que trabalhar, né? Sim. Aí eu fui lá assinar o contrato e conheci o Ceará. E fui convidado para um workshop na Serra de Ibiapaba, onde o governo queria implantar um cultivo protegido de rosas, flores muito grande. Foi onde eu disse assim, eu vou montar minha primeira filial no Ceará. Aí foi um ano, 2002, eu implantei a filial no Ceará. 2002. A primeira filial fora do Rio Grande do Sul foi fora no do Ceará. Rio Grande do Sul. Primeira filial da empresa. Eu achei que tinha sido São Paulo. Não. Foi nos extremos. Nos extremos. 4.000 quilômetros. Então, uma distância muito grande. Em 2002 era bem mais, parece mais pior do que hoje, né? A distância, né? É. O tempo, a dificuldade. Eu fui dizer uma assim, vez de carro para lá e voltei uma vez só. 4 dias de viagem. Bah. Um avião é Avião 5, 6 rápido. horas, né? Mas de carro, de caminhão também, né? É, muito, né? Então... Isso foi em 2002. Aí São Paulo aconteceu logo depois. Não, aí a gente foi melhorando São Paulo. Aí surgiu outro negócio em 2008 em Goiânia, que a gente abriu uma outra empresa com outro sócio em 2008. 2009 que a gente abriu em São Paulo. Abriu devagarinho e tal, começou a trabalhar, mas aí teve uma época de crise também, que a gente diminuiu um pouquinho. Na época da recessão, vamos dizer, né? Aquela recessão do 2008, 2009 ali. Então, época do pleno emprego, né? Então Sim. ficou difícil. Aí a gente voltou para o Sul, trabalhou no Sul e no Ceará e sempre melhorando, buscando qualidade, buscando inovação, muitas viagens no Brasil, fora do Brasil, buscar conhecimentos. Feira na Espanha, Almeria, no México, na Equador, onde tem estufa, a gente sempre viajava para ver o que eu posso melhorar. Né? E passando um pouco mais cronologicamente para frente, o senhor comentou comigo em off antes que vamos botar aí então de 95, quando realmente o senhor começou a profissionalizar a parte de produção de estufa, até 2015, são 20 anos, né? A sua empresa foi crescendo, como o senhor foi falando agora, ela foi se difundindo no Brasil, em vários estados, foi crescendo, mas que até 2015 era aquela corrida do gato e do rato, né? Como é que você falou bem? A ciranda financeira. A ciranda financeira, né? O que é a ciranda financeira? Explica para o pessoal aí. Muitas vezes eu acho que muita gente, muito empresário sofre com isso. Ele vende a janta para pagar o almoço. Ou seja, ele vende para entregar depois para pagar as contas de hoje, né? Então, eu investi muito, e um erro que eu tive foi muito investimento com recurso próprio. Tá? Então, eu comprava o imóvel, eu construía sem fazer um financiamento. Então, isso é uma coisa que descapitalizava. E o banco, como eu tinha patrimônio, o banco, o dinheiro que eu precisava, ele me entregava. Mas ele cobrava o juro dele, né? Sim. E, então, muitas vezes, 50% do lucro ou mais ia para pagar o juro do banco. Então, esse foi uma ciranda financeira difícil. Mas a empresa cresceu. Sim. Cresceu, o faturamento crescendo, mas tem as crises, alto e baixo sempre, né? Nossa economia quase não tem isso, né? Muito. O Brasil, ele infelizmente, a gente é muito afetado por essas oscilações de mercado, né? Isso. Tem muitos outros países fora, como o senhor falou, que são um pouco mais estáveis. Tem uma coisinha ou outra, mas de modo geral tem uma previsibilidade econômica um pouco mais estável, né? E a nossa, principalmente né, pensando nessa ciranda financeira, eu acho que é mais difícil ainda, né? É mais desafiador. Hoje uma coisa que nos preocupa é que a taxa de juros no Brasil é muito alta. Então, um empresário que ele quer investir,
Se ele não calcular bem seu investimento, se ele não usar um Excel aí para anotar uma caderninha para dizer quanto é o custo, quanto ele vai produzir, quanto ele vai vender, a que preço ele vai vender, e ver o que sobra no final, muitas vezes ele acha que vai ter lucro e não tem. Então essa conta tem que ser bem feita. E eu mesmo, nos meus tempos, várias vezes eu achava, não, tá bem, mas falta dinheiro. Não, mas amanhã vai melhorar, e tu não senta para calcular, para cortar custo, para ver o que vai aumentar teu faturamento. Então, tem muita coisa nesse sentido. É igual uma casa, né? A casa, ela tem uma entrada de água, mas quantos ralos ela tem, né? Bastante. Se tu não for fechando todo dia as torneirinhas que estão vazando... Mas e essa virada de chave que você falou? Da virada de chave de 95 a 2015 e realmente 2015 para frente, sair dessa ciranda financeira, o que fez o senhor virar essa chave? Léo, 2015 foi um ano para mim decisivo. Foi quando eu saí do Rio Grande do Sul, com família, como diz o gaúcho, de mala e cuia. De mala e cuia. Tá? Com a mala de garupa. Eu levei uma fábrica, mudei uma fábrica inteira, minha família, toda a fábrica que tinha em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para São Paulo, onde nós já tinha empresa lá. Tinha galpões, tinha estrutura física para começar. Disse assim, eu estou a 4.000 quilômetros de 2 fábricas. O meu maior consumidor está na região sudeste. Eu estou pegando aço de Minas, levando para o Rio Grande do Sul, para 70% voltar para o norte do Paraná para cima. Ou levar lá para o Ceará e parte do Ceará vir para o sul da Bahia. Então, logística totalmente errada. Aí eu disse, não, vamos pegar a fábrica do sul e vou levar para São Paulo. Tá? Esse foi o primeiro ponto. Então, quando eu levei a fábrica para São Paulo, eu disse, eu estou perto do consumidor principal. E eu nunca percebi isso, mas 6 meses depois, eu percebi que 50% do meu custo de matéria-prima tinha diminuído 10% a 15%. Por estar mais próximo de fornecedores. Próximo. Aí a minha família, meus filhos, vieram junto também. Aceitaram a ideia e os 2 filhos mais velhos disseram assim, não, nós vamos te ajudar. Porque antes eu já falei com eles, vamos para São Paulo, vamos se mudar? Vamos, pai, estamos contigo. Então então vocês me ajudam na empresa e eu vou voltar a estudar. Eu me formei em 90 em economia, lá na UPF de Passo Fundo. 2015 são 25 anos sem entrar na sala de aula. Só na peleia. Na peleia, na escola da vida, né? Então, a força do braço. Né? Isso, também. Em 2015 eu voltei me convidaram, o FGV me convidou a fazer um curso, eu fiz o MBA Executivo Global Internacional, que ele te dá muita noção de grandes empresas, colegas que eram diretores de empresa, sócios de grande empresa, proprietários, executivos, altos executivos, e eu sempre ouvir mais do que falar, né? Eu via o que as empresas faziam para melhorar. Como tinha empresas pequenas que viravam gigantes. Muitas vezes é fusão, aquisição, corta custo, coloca meta para a produção, meta para vendas. Então, tu reorganiza a tua produção, melhora, cria valor para o cliente. Como é que eu vou vender um produto mais caro com custo mais barato? Eu tenho que vender um produto mais de qualidade, tá? Eu tenho que reduzir o custo dele sem perder qualidade. Então, é com metas. Tu tem que ter uma equipe que está aí preparado para produzir o melhor produto e deixar teu cliente feliz, tá? E a gente começou um trabalho. Primeiros 10 dias de aula, eu disse, quanta coisa errada. Aí comecei a corrigir. A torneirinha fechando, atende melhor o cliente aqui, o cliente tem razão, vamos melhorar, mesmo que nem sempre tem razão, mas tu tem que ajustar, tu não pode tratar o cliente mal, tem que dizer assim, o cliente é que te paga a conta, se ele não compra, tu não tem dinheiro, tu não tem dinheiro para pagar funcionário, para pagar nada, então tem que atender bem o cliente e melhorar a produção. Então a gente conseguiu melhorar a produção, melhorar a qualidade e reverteu. Digamos assim, quem estava numa ciranda financeira, na época eu tinha um endividamento de 50% do faturamento anual,
Tava pagando, mas como? Tava pedalando. Pedalando. Aí, aos pouquinhos, nós fomos melhorando. Foi 3, 4 anos. Isso ajudou muito. É engraçado, né? Essa parte de gestão, economia, que o senhor falou, tem que economizar sem deixar de gerar valor para o cliente. E muitas vezes, né, o tal do brand, né, que é a percepção do valor do cliente, é o que o cliente vê de valor, né? Porque tem muitas vezes na gestão de processo das nossas produções agrícolas, tem várias coisas que para a gente é valoroso, a gente vê um valor naquilo, vou gastar um recurso nisso aqui para arrumar isso que eu vou gerar valor. Mas daqui a pouco o teu cliente nem dá bola para aquilo, tu não está gerando valor, tu está só gastando dinheiro à toa. Né? Então, perceber isso, por isso é importante entender, acho que, a cadeia de valor e o que o teu cliente espera do teu produto e serviço, para ver como é que pode estar contribuindo, né? Tem aquela questão, Léo, um cliente descontente, ele conta para 10. 10 contente cliente, 1 conta para 1, para 2. Ou seja, tu tem que fazer um trabalho muito melhor para agradar os clientes para você ter retorno. Então, é lógico que tem que ser uma coisa palpável, né? Sim. Então, eu sempre digo o seguinte, produza o melhor que você tem, no menor custo. Não adianta querer botar coisas a mais desnecessárias, coloca o essencial, com qualidade e agrada o cliente. Atende bem, dá satisfação ao cliente. Tu não pode simplesmente não atender o cliente. E você tinha, quando o senhor estava, né, nesse início, em sala de aula, vamos dizer, né? Depois de 20 anos, 25 anos fora dela, quando eles começavam a falar, e você escutar os relatos e, putz, isso aqui tá tudo errado, também dava uma agonia no senhor, não? Porque eu sinto essa agonia quando eu tô fazendo um curso agora bem bacana, que eu contei pro senhor, e eu fico agoniado, eu acho que eu fico meio dia dentro da sala de aula, eu começo a ficar agoniado, porque eu quero botar em ação e tem tanta coisa para fazer e eu quero sair dali. Quando eu comecei o curso, eu tinha uma equipe, ou seja, tinha meus filhos aí que estavam, mas eu tinha outros executivos, outros bons colaboradores, né, de confiança. Eles eu vou assumir essa semana, eu tô offline. Então, se precisar na hora do intervalo ou no final do dia, vocês me liguem. E eu me concentrava, eu gostava de escutar. E era aquela questão, o professor falava uma frase, alguma coisa, eu ligava o que estava acontecendo. Então, eu já vi, isso aqui eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar aquilo. Tinha vezes que no intervalo ou no final do dia eu ligava para o meu pessoal e dizia, cara, muda isso ali, faça isso. Então o senhor ficava agoniado também. Ficava, ou terminava a semana de aula, os 10 dias de aula que era o período, fazia uma reunião e dizia, nós temos que mudar isso, mudar aquilo. Quando o senhor voltava do curso, o seu Renato tá ficando doido. Muitas vezes eu cheguei na reunião e meu pessoal diz, não, mas não dá pra mudar. Eu disse, dá um soco na mesa, porque tem que mudar. Mas assim, às vezes a gente tem que dar esse soco na mesa, sabe? Porque às vezes quando a gente sai para... Soco na mesa positivo, né? Vamos dizer assim. Quando a gente sai para buscar informação, muitas vezes a equipe que não viu o que a gente viu, não ouviu o que a gente ouviu, tá por fora, né? Então a gente tem que se fazer entender e eu acho que principalmente vender. Aí vem a questão de vender. Quando... A importância de vender não está só em vender para o cliente. A gente tem que vender o nosso sonho e a nossa cultura para a nossa equipe também, né? Porque se a equipe não comprar ideia, a gente sozinho não faz muita coisa, não faz nada, na verdade, né? Não faz muita coisa. Mas, Léo, tem uma coisa que eu fiz que eu acho que me ajudou muito. A minha equipe principal, meus diretores, fizeram os mesmos cursos que eu. Isso é muito importante. Tá? Então, assim, meus diretores operacional, o comercial e meus 2 filhos que estão na empresa também fizeram os cursos. Isso ajudou muito, porque quando eles não concordavam. Depois que eles voltaram do curso, eles começaram a fazer. Então, eu acho que é interessante tu ter uma equipe que cresça junto contigo. Tá? Tu dá a condição deles fazer o curso também. Sim. A empresa pagou o curso para eles. Na época a gente parcelou em 12, 24 vezes e tal. Mas fez. Isso é investimento. É um investimento que você pagou. Sim. Você pagou antes de eu pagar a parcela do curso deles, porque não era barato o curso, né? Sim. Então, uns cursos muito bom. E quais as principais áreas? Se for elencar 3 áreas principais
que esse estudo, essa abertura de mente nessa época, quais as 3 principais áreas que fez o senhor sair da situação de ciranda financeira e virou uma chave? As 3 principais áreas na empresa. Eu acho que, por exemplo, comercial. Tem que vender mais, melhor e atender bem o cliente. Essa é uma área principal. Se tu vende, tu tem que entregar. Então, a parte operacional, a parte de fábrica, a parte de operação de montagens, tem que funcionar redondinho. Economia, fazer bem feito, não ter retrabalho. Tá? Então, essas 2 partes são principais. Agora, tu tem um administrativo financeiro que tem que funcionar também. Fazer as coisas corretamente, fazer contrato bem feito. Hoje a gente tem mais de 200 funcionários. Se tu não fizer um administrativo, um controle correto e certo, você vai ter um passivo muito grande para frente também. Então, comercial, operacional, administrativo, financeiro, é o que precisa. É o tripé. É o tripé. Então, é a forma da empresa crescer, continuar crescendo e ter vida longa. Se qualquer um desse setor, se tu não vende, tu não tem dinheiro. Mas dos 3, qual que é o seu elenco mais importante? Ver se eu estou com o meu pensamento certo, se eu estou no caminho certo. Se eu botar em ordem, é vendas, porque sem venda tu não faz nada. É operação. Para entregar para venda. Para entregar. Só que tem um detalhe. Não adianta eu ter só operação e não ter venda. E não adianta vender se a operação não funciona. Bate então, na trave daí. É os 3. É os 3. É um tripé que se parar um, tu cai. Cai o outro. Mas eu penso parecido com o senhor em relação a vendas, principalmente. Porque, querendo ou não, o senhor pode, a gente pode ter uma empresa com administrativo financeiro muito bem gerido, uma produção, uma gestão de produção sensacional, barato e bom, mas se não tiver venda, tudo o resto quebra. Quebra tudo. Sem a venda, eu costumo dizer que a venda é o coração do negócio. Isso. É o que bombeia o sangue em todas as capilaridades, vamos dizer assim. Mas se tu não tiver a operação bem feita, tu vai bombear, mas vai faltar... Vai dar problema depois. Com certeza, não. Vai dar os efeitos colaterais. Mas são grandes. Que não vai deixar vender. Claro. É que muita gente acaba focando... Eu vejo assim... Eu não sei se eu concordo, mas eu vejo que muitas empresas, gestores, eles meio que focam numa coisa ou na outra. E não é isso. É uma coisa e outra. Por isso que é um tripé. É aquilo que o senhor falou. Um tripé... Por que se chama tripé? Porque se tu tirar qualquer perna, ele cai. Isso. Porque se for se fosse 4 pés, tu tira não faz falta. Não, precisa. Fica em pé. Então se coloca como um tripé justamente por isso. E eu vejo muitos gestores de vários setores. Ou é muito operacional, ou é muito comercial. E todos esses extremos caem. Mas lembra, tem outra questão fundamental também. Dentro dos 3 pilares, tu tem um RH que tem que estar nos 3. Sim, é verdade. Se tu não tem pessoas boas em venda, pessoas boas no operacional e no administrativo, quebra também. Então é bem complexo. Tá? E pessoas, tu tem que valorizar. Outra questão, não adianta também tu pagar salários enormes e o negócio não se sustentar. Tem que ser sustentável. Tu tem que valorizar, ver quanto tem que pagar corretamente, registrar direitinho. Eu acho que... E tratar eles bem. E dar uma motivação para ele estar na tua empresa. Porque hoje está difícil a mão de obra. Se o cara não está motivado, ele não fica. Mas como motivar a equipe? Aí é difícil. A pergunta de $1 milhão. Como motivar? É aquela questão, o que nasceu antes, o ovo ou a galinha, né? Mais ou menos ou isso. Os funcionários chegam e dizem assim, vai me dar aumento, eu vou trabalhar melhor. Eu digo para ele, se você produzir bem, a empresa vai ter dinheiro, vai te dar aumento. Ele quer aumento antes. E se a empresa não tem dinheiro para dar aumento? Então, tu tem que fazer um trabalho meio junto. Tu tem que dar uma motivação e dar um incentivo. Eu valorizo muito você dar resultados. Ou seja, o salário básico, ele é o mínimo. Tá? Não é o salário mínimo, mas tu vai dar
o menor para cada categoria e fomentar comissões, participação em lucro, bônus, algo que motiva. A pessoa fazer o salário dela. Fazer o salário dela. Por exemplo, tem vezes que a gente... lá no Uruguai, que a gente montou a empresa também, como é que a gente começa com salário para pessoas novas? Começou, não, esse aqui é o salário mínimo. Tu tem mais 10% se tu não faltar nenhum dia. E tu tem mais 10% se a produtividade é boa, se você produzir bem, se você trabalhar bem. Então, tu dá um plus a mais. O vendedor, ele tem a comissão dele. Então, quanto mais eu vender, ele ganha mais comissão. Não dá para... Vamos dizer, eu só dou salário fixo para vendedor. Se ele vender, ele vai ter que trabalhar mais. Se ele vai querer vender, vai ter motivação. Se está garantido o salário... Ele tem que ter um piso, que é a subsistência dele, a garantia dele, e mais comissão. E a comissão, no meu ver, deve ser em cima dos resultados. Se você vende um produto que o lucro é 10%, e em algum caso tem que abaixar para 7%, 8%, para 5%, ele deve ganhar comissão dos 5% ou 10%, e não do total. Uma comissão maior, é claro, Do né? lucro, né? Do lucro. O funcionário geral na indústria, nós temos lá um bônus semestral. A empresa atingiu um lucro, divide um bônus para cada um pela participação dele, pelo proporcional ao salário, ao tempo de serviço, a produtividade dele, a avaliação dele quanto à produtividade, os valores da empresa. Tá? Se ele faltou, ele ganha menos. Se ele meter um monte de atestado, que é polêmico isso, né? Ele pode não ganhar todo o bônus, mas digamos, uma forma que fomente e incentive ele a produzir bem. Eu sempre digo assim, se a empresa der pouquinho lucro, o lucro é meu, do investidor, do cara que arrisca. Que o cara que se der prejuízo é ele que vai ter que arrumar dinheiro para pagar a conta. Se der bastante lucro, nós distribuímos. Der pouco, não tem distribuição, tu ganhou o teu básico. Então, a gente quer bastante lucro, mas para ter bastante lucro tem que trabalhar bastante, né? E principalmente pensando em fechar os vazamentos, os ralos, como a gente falou, não é uma coisa que é possível fazer sozinho ou com poucas pessoas numa empresa. Principalmente uma empresa com 200 colaboradores, né? Para tu fazer uma gestão de recursos, para buscar economia e eficiência, principalmente, tem que estar a equipe toda engajada, né? Porque senão não adianta o senhor estar fechando o ralo e os outros dois furando o barco. Não funciona assim, né? É bem assim. Tem que ter a participação de todos. Sim. E na parte, voltando à parte do estudo, desse desenvolvimento pessoal, né? Aquela questão de não existe CNPJ grande com CPF pequeno, com cabeça de dono pequena, né? E eu compactuo muito dessa questão. Até, inclusive, o podcast vem disso. Vem de, tipo assim, não só a informação que eu tenho, mas trazer convidados que justamente tragam informação e a gente consiga levar essa informação de valor, essa experiência que cada um que vem aqui tem, para quem está em casa. Muitas vezes, o senhor, 10 dias tem que sair da empresa, né? Quanto tempo fora, dinheiro gasto em viagem, tal, que foi gasto? Claro que é um MBA, algo bem mais complexo. Mas quantos eventos que a gente vai para o Mortitec, vai para uma feira, e muitas vezes para escutar informações, talvez escutaria num podcast como esse, de casa, para quem quer, obviamente, né? Buscar essa informação. E para o senhor, parar de estudar é uma opção? Eu acho que não pode ser opção. Acho que a gente tem que estar eternamente melhorando o teu conhecimento. Tá? Não quer dizer que você tenha que sentar sempre numa sala de aula. Mas você tem que participar de feiras, de eventos, de cursos. Tá? Não pode parar. Eu acho que tem que continuar. Para você ter uma ideia, quando eu voltei a estudar em 2015 até a pandemia aí, eu estudei muito. 5 anos. 5 anos, fiz tudo que é curso, fiz um conselheiro da Dom Cabral, fiz umas missões de tecnologia no Vale do Silício, na China. Então, eu fiz vários cursos que me ajudaram a abrir a cabeça. Para ter uma ideia, eu tinha um canal que se chamava TV por Assinatura. Tinha curso, tinha listinha lá, tinha 200 cursos.
Eu assinei aquilo lá, eu acho que por um ano mais ou menos, eu assisti os 200 cursos. Curso de RH, curso financeiro, tudo que era tipo de curso para a empresa. Isso abriu a cabeça, comecei a entender. Eu não sou muito bom em redação, mas aquilo fez eu aprender e entender de todos os assuntos. Ver como que uma xícara é feita e como eu faço para fazer mais. Tá? Eu acho que é buscar conhecimento para quê? Porque eu tinha que resolver meu problema. A minha ciranda financeira tinha que acabar. Não é eu abaixando a cabeça e reclamando do governo, reclamando do funcionário que não quer trabalhar, que eu vou resolver. Eu tenho que achar saídas para isso. E para você achar a saída, tu tem que ter inteligência. Tem que alguém te dizer qual é a saída, ou você tem que descobrir, experimentar, achar alguma forma de resolver. Como? Busca informações. Zanato, engraçado que eu acho que é a diferença entre o especialista e o generalista. Por quê? O especialista, geralmente, é o cara que é muito bom em um assunto, em uma coisa. E, geralmente, essa pessoa, ela vai ser, talvez, um bom gestor, um bom funcionário, um bom colaborador, mas dificilmente ele vai ser um grande empresário. Por quê? Porque o empresário que tem essa visão especialista, vamos dizer que se eu fosse só, talvez na época, talvez era especialista em vendas, na área comercial, isso era muito bom. Sim. Vendia muito, talvez, tarará, só que naquela época, antes, talvez não era generalista, que é isso que o senhor falou agora, de estudar várias áreas, porque o empresário, como eu falei, não pode ter essa opção de só ser especialista nisso ou naquilo. Tem que ser generalista no geral, no todo. Geral. Porque senão escapa pelas mãos. Eu tentei ser generalista, ou seja, tentei aprender um pouco de tudo. Sim. Na parte de gestão, administração, financeiro, contábil, Claro, tudo, né? claro. Então, e aí você começa a ligar uma coisa com a outra e sai Parece um quebra-cabeça, né? um quebra-cabeça. Digamos assim, foram 5, 6 anos estudando, mais 5, 6 anos trabalhando a mais, ou seja, são 10 anos depois que eu fiz essa mudança. E hoje eu posso dizer assim, cara, eu estou realizado, a empresa está estável, não tem mais dívida, tem dinheiro na conta, está crescendo. Tanto que a gente conseguiu adquirir nosso principal concorrente em 2022, né? Pois é, tá na pauta. Van der Hoeven, é isso? Isso. Eu acho que é a empresa mais antiga de cultivo protegido do Brasil, acho, né? Acho que a Van der Hoeven, ela foi fundada em 1980 por 3 holandeses. Um que era produtor de estufa na Holanda, que é o nome Van der Hoeven. Existe a Van der Hoeven da Holanda hoje. É uma empresa muito boa, saudável, alta qualidade. Um grande produtor de flores de Olambra e mais um gerente do projeto desse grande produtor. Então fizeram uma sociedade de três holandeses que montaram a Van der Hoeven. E em 90 e pouco, por aí, um pouco antes, um deles, que era o gerente, comprou a parte dos outros sócios e assumiu sozinho. Mas em 94 ele veio a falecer e aí a família colocou uma administração independente para administrar profissional e foram crescendo. Os filhos entraram na empresa em 2010, por aí, mas daí não... Tipo, a empresa não conseguiu andar muito. E foi quando a gente conseguiu, com as melhorias, a empresa lá não inovou. Era uma boa empresa, tudo, tinha clientes. Pioneira, né? Pioneira, tinha bons produtos, mas não melhorou mais. Não cortou custo, que não fez a lição de casa, né? Não cortou custo, talvez não melhorou, não fez uma melhoria contínua e estava em dificuldade. E foi a hora que a Zanata estava bem, estava com dinheiro no caixa. E, digamos, não foi a Zanata que comprou. Os sócios, eu e meus filhos, que tinha participação, assumimos aquela empresa também. Então, hoje a gente tem 2 empresas de renome, né? Hoje pode dizer que tanto a Zanata e a Van der Hoeven junto seriam uma das maiores empresas de estufa do Brasil, hoje juntando as duas, né? Juntando as duas, Líder acho de que a gente mercado. tem a maior fatia do mercado, né? Então, 2 empresas fortes. Sim. Uma pioneira, com bom produto, bom qualidade, e outra que vem inovando. Do ótimo produto também. Pensa na economia para o produtor para reduzir um pouco o custo, porque o produtor nem sempre ele só quer o preço mais alto, ele quer qualidade com baixo custo, né?
talvez até gostar, ele gostaria, Sim. mas às vezes a conta não fecha para Não ele, né? fecha. E uma coisa que você falou para mim antes também, que eu acho interessante trazer, é a parte dessa, quando acontecem essas fusões, essas compras, como o senhor citou agora, entre a Zanata e a Van der Hoeven, essa parte da junção de expertises, de experiências, né? Essa soma. O quão o senhor acha que depois dessa aquisição, foi 2023, né? 2022. 22. Como você acha que, além de já ter crescido tanto, mudado a mente, a gestão, o que isso virou de mais chave ainda depois dessa fusão? Léo, pensa o seguinte, tu tem duas empresas que são concorrentes, mas têm produtos similares, com mesma matéria-prima, mesmas dificuldades, mesmos problemas. Duas empresas. Você tem uma empresa que sabe resolver problemas, que já passou pela crise e resolveu todos os problemas, que foi a Zanata. Tem outra empresa que tem problema. Então, eu pego a expertise do pessoal que me ajudou na Zanata e levo para a Van der Hoeven, ajudar lá. E eu pego os profissionais bons da Van der Hoeven, que tinha 66 funcionários quando nós assumimos, e hoje mais de 50, 55 estão conosco ainda. Então, assim, uma equipe profissional e junta. Tu tem um produto muito melhor, tu tem a gente melhorou, usou o que tinha de melhor da Zanata e o que tinha melhor da Van der Hoeven. Botou no liquidificador. Então você melhorou a qualidade da Van der Hoeven e melhorou a qualidade da Zanata. Outra questão, quando tu vai comprar aço, tu tem mais poder de barganha, porque tu vai comprar o dobro. Tu vai comprar alumínio, tem o dobro do poder de barganha. Tem muita coisa que você tinha duas pessoas para fazer a mesma coisa, hoje tu precisa só uma. Então tu pegou essa pessoa, não que tu mandou embora, tu deslocou para outra função. Então você tem uma economia. Baixo custo. É a mesma coisa seguinte, lá no interior, um vizinho compra a terra do outro. Ele tinha 100 hectares de soja, comprou do outro vizinho mais 100 hectares. Pô, ele é um produtor de 200 hectares. Quanto ele não ganhou? A mesmo maquinário cuida das duas. Antes ficava ocioso, agora não fica mais. Hoje você aproveita, então você tem uma economia de escala. Então isso ajudou muito. Que bacana, até tecnologias, a parte de maquinário, cara, essa parte, e no agronegócio isso vem acontecendo cada dia mais, acho que uns anos para cá, essas fusões, essas vendas de empresa, né? Muito. Até porque a empresa ou ela é sucedida, que é diferente de herdar, né? Herdar o que é? Vamos dar para o pessoal entender. Mas não é a mesma coisa? Não. Herdar é os filhos que nunca trabalharam, não sabe nada, nunca estiveram dentro do negócio ativamente, aprendendo, sendo moldado. E em algum momento falta o fundador e eles herdam. Aí é aquela coisa, né? Aí ou vão tentar tocar e vai dar errado, ou vão ter que vender a preço de banana porque não sabe tocar o negócio. Lembra? Pode continuar. Não, só para me fechar o pelinha. Isso é herdar. E sucessão é o quê? É preparar a segunda geração para estar dentro do negócio, aprender, que eu acho que foi o que o senhor fez, né? Eu até digo assim, herdar é você herdar o dinheiro na conta ou um imóvel. Que o imóvel não se perde, não quebra. O dinheiro na conta você pode usar, no máximo vai gastar. Sucessão é teus filhos tocar teu negócio. Tu tem um viveiro, teus filhos vão assumir teu negócio e você vai ficar aposentado ou conselheiro da empresa, você vai curtir um pouquinho o que você fez. O que eu sempre digo para uns amigos, cara, se eu tenho uma empresa, teus filhos não estão na sucessão ou eles não são bons sucessores, venda a empresa. Por quê? E deixa o patrimônio para eles. Deixa imóvel, deixa o dinheiro. Porque se tu deixar a empresa e ele não for bom em sucessão, você vai deixar um problema para eles. Porque eles vão quebrar a empresa. E o que antes foi construído com todo o suor vai ser jogado tudo fora. Então, assim, venda a empresa que quem comprar, quem pagar por ela, vai tocar, vai fazer crescer. Então, melhor coisa, ou você tem sucessão que, com o responsável que segue o negócio, ou venda. Ou feche. Paga as contas e fecha. E deixa o imóvel. Mas não deixa o problema para o seu filho. Eu acho que isso é uma lição que todo mundo, o cara que tem uma empresa, tem que pensar.
E aí, o que você tá achando desse episódio aí? Cara, sensacional, grande prazer receber meu amigo Zanata aqui para falar, trazer tanta informação valiosa. Lembrando, esse é o 21º episódio, tem 20 episódios para trás, além de todos os cortes dos episódios que a gente tá trazendo. Então, não se esquece, vai lá no canal, primeiramente se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho, as notificações e vai lá no canal e veja o tanto de conteúdo que tem, que a gente tem lá reservado para você acompanhar e agregar aí no seu agronegócio. Então, bora pro episódio. E uma dúvida, a gente sabe de uma grande dor do agronegócio é a parte da sucessão, né? O êxodo rural, toda aquela questão, isso pensando mais no produtor rural, vamos botar assim, né? É um grande problema. Mas, para o senhor, o que fez, por exemplo, seus filhos hoje trabalham todos com o senhor? Não. Não, desculpa, tem a filha mais nova que é médica, né? Isso, eu tenho a minha mais velha, Janaína, ela é formada em administração da empresa, fez vários cursos de gestão, hoje ela é minha diretora financeira administrativa. Aí o Jonas, que é formado em engenharia civil, que está toda na área de engenharia, projeto, então ele está na empresa, na área de projetos, indústria. E a minha filha mais nova, ela tentou vir na empresa, mas acabou não gostando. Ela disse, não, pai, eu não quero ficar na empresa. Eu disse, faz direito, faz administração. Eu disse, não, eu não quero o ramo da empresa. Eu quero na área de saúde, área de pessoas. E daí, eu disse, não, então escolhe. Dois na empresa, eu estou feliz da vida já. Estou realizado. 66% de aproveitamento. Tá bom. Mas aí mas o que você... Ele é seu genro também, o Jenison já teve o Jenison, meu genro, é o diretor comercial. Então, a empresa está atuando. E eu tenho outra pessoa que eu não posso esquecer, que é o Volney, que é o diretor operacional. Irmão, né? Não, tem mais o meu irmão, tá? Tem o Volney, que é o diretor operacional, que assumiu a minha empresa lá do Ceará por 20 e poucos anos. Tá? E ele faz toda a parte difícil da empresa também, que é a operação. Sim. Eu digo assim, resolve os BOs. Os BO é com o Volney, deixa ele resolver. Ele tem cabelo ainda ou não? Tem, mas tá aparecendo já, né? Então, ele e o meu irmão tá na parte da programação, que fica lá em Passo Fundo, então ele é a parte dos configuradores, a área que faz os projetos de estufa, onde tem os custos, produtividade na parte do orçamento. Então tem ele. Então tem uma diretoria boa aí. E a minha filha mais nova resolveu fazer medicina. Disse, não, eu preciso de alguém para cuidar de mim no futuro, né? Então, melhor dos mundos. Então vai lá. Mas, ô, seu Zanata, e o que você atribui? Eu vejo que ter 2 filhos, genro, irmão, várias pessoas trabalhando, pode dizer que a sucessão familiar deu certo no seu caso. E o que você atribui no seu dia a dia lá atrás, sabe? Porque eu vejo que é uma construção. Muito do que eu escuto de grandes empresários são empresários na qual o filho viu a empresa do pai como uma coisa ruim, porque roubou o pai dela, sabe? Roubou Sim. o pai da família. Como é que o senhor construiu ao longo dos anos para isso não acontecer? E muito pelo contrário, quando o senhor quis tomar a decisão em 2015, sair de Passo Fundo e vir para São Paulo, os seus filhos compraram a ideia com o senhor. Léo, meus 2 filhos mais novos, a partir de 12, 13 anos, eles estudavam de manhã, faziam cursos de tarde, inglês, outros cursos, 1, 2 tardes, e 2 a 3 tardes por semana eles iam na empresa. Tá? A Janaína ia guardar o lerite, guardar documento lá no escritório, ajudar a parte administrativa, a parte burocrática. E o Jonas começou lá contando parafuso, lá no almoxarifado, junto com a indústria, vendo os problemas, contando. Primeiro ano ele contou parafuso, segundo ano ele disse, vai fazer um curso de AutoCAD. Aí fez um curso de AutoCAD e começou a desenhar uns projetinhos e tal. Então, começou a ir na empresa. Uma coisa que muitas das pessoas não dão valor, mas na época, uns vão dizer, pá, tu explorava os filhos. Não, eu pagava R$2, R$3 por hora para eles. O primeiro iPhone o Jonas comprou do dinheiro dele. Então, assim, dava aquele dinheirinho pequeno no final do mês, ele tinha as mesadas, as outras coisas. Era para ele fazer o que ele queria. E isso motivava eles também, porque ele tinha um dinheirinho a mais, que não dava dinheiro à vontade, né? Então, tem esse dinheirinho para ele comprar as coisas dele.
E aí, como ele vê, ele começa a entender de onde sai o dinheiro que o teu pai tem, que não é da maquininha do banco, como uns dizem. Vai lá, tira da maquininha. Não é. É trabalhado, é suado. Aí eles começam a valorizar. Então, eu acho que os pais devem pensar assim, pá, eu vou levar meu filho a acompanhar meu trabalho, se eu tenho um negócio. Claro que não vai botar ele colher soja numa máquina com perigo lá, né? Mas ele tem que entender e ver para ter a sucessão. E eu vendo que o senhor falou que fez, e realmente acredito que teve a sucessão, está tendo, né? Eu acho que tem duas coisas importantes também. É a virada, além dessa valorização pequenininha, sabe? Aquela coisa de mesada para dar valor, que é muito importante, mas depois de um período, são duas coisas, que é dar um pouco de voz, não autoridade, voz. O pai e a mãe escutar um pouco o filho que está vindo com a... Porque eu acho que se a gente pega um adolescente 18, 19 anos, imagina, poxa, tá estudando, tá gostando da empresa, tá tendo vontade. Imagina chegar pro pai, que é o dono, fundador lá, 20 anos trabalhando. Ô pai, que eu acho isso, eu acho aquilo. Mesmo se o pai sempre podar. Não, filho, por mais que seja uma ideia que talvez não dê de aplicar, mas explica porque, meu filho, obrigado pela ideia, mas não dá por isso, por aquilo outro. Não dá de fazer, tá? Mas obrigado. Pensa aí, ó. Você sabe? Muitas vezes o fundador, ele às vezes foca muito em realização, em fazer, e poda muito os sonhos e as ideias da juventude. E outra coisa é a valorização que o senhor falou. Sabe? A valorização de não só tirar, não explorar, sim, óbvio que não, mas tipo... do fato de devagarzinho ir dando voz e reconhecimento financeiro. Porque em muitos casos do agronegócio, eu digo que eu vejo isso, só se tira do couro, sabe? É um funcionário barato que eu pago alimentação e uma coisinha e um dia ele vai herdar isso aqui. Daí entra aquilo, aí vê como uma coisa ruim e a pessoa quer sair fora. Não quero isso aqui pra minha vida. Mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Eu acho que, por exemplo, assim, na época, o valor que hoje eu falo R$2, R$3, mas era quase o equivalente de uma hora de um funcionário, né? Sim, era praticamente o mesmo valor de um funcionário. Então, aquilo motivava eles. E eu acho que... talvez para mim, eu tive sucesso porque eu fiz várias reuniões com eles, sentava com eles, o que vocês acham? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... Então a gente discutia. Não é que eu concordava tudo com eles, mas eu ouvia muitas coisas deles. Tá? De vez em quando dizia, pai, esse aqui acho que não. Eu disse, tudo bem, não vou fazer. Então, tinha coisa, não, isso eu quero fazer. Sim. Então, existe as diferenças, né? Tem que conversar. Reunião é muito bom. Ouvir eles e explicar para eles. Porque senão, querendo ou não, imagina o seu pai sempre te podando, nunca te escuta, aí a pessoa, tu diminui ela ao ponto de, eu não sou relevante aqui. É muito pelo contrário. Ter a família próxima, assim, eu acho que engrandece muito e dá sequência no legado, né? Como o senhor falou. Claro. Senão o legado morre, o que se fez nessa vida? Eu acho que tem um ditado que fala que a gente só morre realmente quando o nosso legado morre. Enquanto o nosso legado estiver aqui na Terra, a gente está vivo, né? Por exemplo, assim, quando eu fiz talvez foi um dos principais negócios nossos, quando na aquisição da outra empresa, eu chamei os filhos, meus diretores todos, eles, não, tem que ser. Um filho diz, estou inseguro e tal, outros, não, pai, vamos fazer. Então, houve insegurança de um lado, mas depois, e eu não queria fazer. Um dia ela me disse, né, que bom que foi. Então, e foi bom para nós e foi bom para quem vendeu também. Claro, tem que ser bom para todo mundo. Foi bom para todas as partes, né? Então, hoje quem vendeu diz assim, surgiu um anjo para nos comprar. E ela foi uma mãe para mim, eu fui um anjo para ela. Então, foi bom para os dois. Ganha. Ganha. Muito bom. E nessas suas andanças aí, eventos, cursos, estudo, a parte de network, quanto você acha que tem de importância que teve na sua trajetória da empresa o network? Olha, ele ajuda muito, tá? Eu não sou muito social, tá? Sociável. Eu não crio muito amizade. Eu converso, eu gosto de conversar, converso com todo mundo. Mas eu não sou de ligar lá na tua casa, vamos sair jantar, vamos fazer. Eu sou meio na família, assim, e tal. Mas sempre quando eu precisei de alguma coisa, essas pessoas me ajudaram, tá? A participação nos grupos que discutiam assuntos de negócios me ajudou muito
as ideias. Uhum. Tá? Então, eu vejo esse lado muito bom. Network é interessante porque de vez em quando tu precisa de caminhos, informações e onde você chega. E é esse pessoal que vai te dar. Uhum. Tá? Então, esses cursos é bom para isso também. Melhor momento de você tirar o proveito do network é dentro da própria período de aula, nos intervalos. Na janta de noite, na cervejinha de noite, no intervalo do almoço. Porque a hora que a pessoa está focada nisso e entra os assuntos para discutir. É o melhor momento. Porque, eu vou depois fazer o network. Não consegue fazer muito depois. Não. É no ato. É no ato. Então, o dia que você for fazer um curso, reserve o período todo, inclusive a janta, para você ir jantar com os colegas e trocar as ideias. Muitas coisas que saíam ou no almoço ou na janta, eu escolhi, hoje eu vou almoçar perto daquele, eu vou jantar com aquele. Por quê? Tinha ideias. Você ouve ideias, você troca ideias, você tira dúvidas. Para mim funcionou. Eu estou fazendo parecido. O curso que eu faço lá em São Paulo, eu faço estou fazendo como o senhor falou agora como exemplo. A janta, eu estou cansado, viajei o dia anterior, o curso o dia inteiro, mas a janta da primeira noite, depois que o pessoal faz a janta, troca ideia. Manda um abraço pro Leandro lá de Jales e pro Maurício DBS. Vou mandar isso aí para eles, que a gente sempre marca uma janta, toma rapidinho uma cervejinha, como um negocinho, fala dos problemas, um ajuda o outro já ali na hora. Inclusive, várias das coisas que eu tratei com o senhor em off, que a gente foi conversando, precificação, gestão, várias coisas, foi naquela conversa de boteco, vamos botar assim, naquele network, depois da aula que eles me ajudaram, às vezes eu ajudo eles, e é uma troca, né? A network é rede de serviço, é uma rede que é uma via de mão dupla, né? Com certeza. E funciona muito bem. Eu acho que, principalmente pela questão, né? Já deve ter passado por isso, provavelmente, a dor do outro ser a tua dor, ou ele já passou pelo mesmo problema, né? E isso encurta um pouquinho o caminho, né? E você quer saber como ele passou pelo problema, como ele resolveu o problema, né? E é nesse momento que ele vai te dizer. Se tu ligar para ele, talvez ele não vai contar. Mas se tu for tomar uma cervejinha com ele, jantar com ele, almoçar com ele, tomar uma água com o cara, as pessoas se abrem. Sim. E o relacionamento em si, né? É bem isso daí. E na parte assim, voltando a Van der Rohe, para não esquecer, tem uma frase que o senhor falou que me marcou, que eu até anotei aqui. Não subestime a concorrência. O senhor falou, eu fiquei com isso na cabeça, mas não subestime. Fala um pouco pra gente, por que não subestimar? Todos nós não devemos subestimar a nossa concorrência. Tu não deve subestimar a concorrência e o teu cliente. Porque muitas vezes a tua concorrência bota um preço menor e o teu cliente compra. Mesmo sabendo que não tem boa qualidade da concorrência. Então você tem que pensar assim, como você vai competir com o teu cliente se o produto dele é inferior e o preço menor? Então tem que criar maneiras de você convencer teu cliente a comprar o teu a um preço maior. Muitas vezes você tem que abaixar a tua margem para não deixar ele comprar. Porque se o produto dele for ruim, ele comprou, pode ser que teu concorrente resolva e atenda bem teu cliente. E resolva o problema e deixe teu cliente satisfeito. Tu não vai vender a segunda vez, mesmo com ele preço inferior, produto qualidade inferior. Então, da mesma forma que tu subestima teu concorrente, ele pode crescer e ser maior que você. Talvez o que aconteceu com a Zanata em 95, que era pequena, não deu valor, em 2022, a Zanata comprou Van der Rohe. Por quê? Era um concorrente. Então, olha o que o teu concorrente está fazendo. Veja o que ele está fazendo bem feito e o que você puder fazer melhor ainda faça. Então, e o que ele está fazendo mal feito, não faça. Não deixa acontecer contigo. Então, essa questão, não subestime o seu cliente, o seu concorrente. Teu concorrente pode surpreender teu cliente entregando um produto bom num preço menor. De vez em quando eu vejo, não, o cara nunca vai ter um produto de qualidade. Não sei, pode ter. Então, busque
o melhor atendimento, melhor qualidade e busca ter o menor custo para você não perder o cliente. Eu acho que juntar preço com qualidade, acho que está na gestão de custo, né? Tá. Passa por ali. Custo e melhoria contínua, né? Uhum. Por exemplo, se tem um funcionário que vai enxertar 1.000 mudas por dia e outro que enxerta 2.000, manda aquele que enxertou 1.000 aprender com o que enxertou 2.000. Uhum. Ou seja, tem que ter uma melhoria nos teus processos. Uhum. Por que um faz 2 e outro faz 1? Eu tenho um soldador que faz tantas peças por hora e outro faz metade. Pega aquele que faz metade e manda ele aprender com quem faz mais. Isso é melhoria contínua. Vê se os processos que ele está fazendo, daqui a pouco ele está fazendo retrabalho, pegando uma muda lá num canto, levando no outro, perdendo os desperdícios, né? Desperdício. E tem bastante, né? Muito. Quando a gente corta o desperdício, passa mais um período, vê que tem mais, sempre tem desperdício. O que o teu cliente paga? Tu tem que olhar assim, o que ele valoriza? Ele valoriza o tempo que a caixinha de muda anda 1 quilômetro dentro do viveiro? Não, ele quer muda pronta. Então, em vez de andar 1 quilômetro, será que não dá para andar só 100 metros? Tá, então, os processos dentro de uma produção, tanto uma fábrica como um viveiro de muda, como um agronegócio, uma plantação de soja, que hoje a soja é simples, mas se o cara desperdiçar tempo, ele perde. E ele não fica competitivo. É uma linha muito tênue, né? A parte de gerar valor, vender mais caro, porque querendo ou não, para te ter um produto de alta qualidade, diferencial no mercado, teoricamente, não sempre, mas em várias questões da produção, tu vai gastar um pouco mais para ter qualidade. E como é que o senhor vê essa parte de vender essa qualidade, gerar esse valor? Porque sempre fica aquela pergunta, quem está tendo mais lucro? A empresa que vende um produto a R$100, mas tem um custo um pouquinho mais elevado, ou que vende a 80 com um custo muito mais baixo, só que talvez sem qualidade, sem isso, sem aquilo. Como vender para o cliente isso? Tu tem que mostrar para o cliente a qualidade do teu produto, do teu serviço. Por exemplo, em Campinas, por exemplo, nós temos um mercado normal e o Oba. O Oba é um hortifruti, só tem alta qualidade. Vai conhecido. comprar uma fruta de R$20 o quilo, os outros mercados estão vendendo a 10. Mas eu vou lá e pago 20. Porque eu sei a qualidade. Eu prefiro comprar meio quilo a R$20 do que 1 quilo do outro a R$10. Porque tem qualidade, tem sabor. O que aconteceu? O Oba selecionou os fornecedores e disse assim, você tem que me entregar uma fruta de alta qualidade. Se você produz alface, como é que tua alface vai ser mais crocante, mais saborosa, mais higiênica? Tem que criar um valor para ela. Se o cara está entregando o mesmo produto, tu não criou valor. Tu vai ser commodities. Tu tem que ter melhor produção. Ou seja, se eu tiver uma alface de estufa, eu tenho uma qualidade. Eu tenho uma alface que pegou sol forte, ela vai ter outra qualidade. Porque não tem um plástico para proteger, não tem uma irrigação adequada. Então, é melhorar a produção, melhorar o produto. Essa e essa tem o mesmo produto, é commodities. Aí é você, onde é que você vai ganhar? Na tua logística, no teu volume. Atendimento. Mas eu vou botar uma fitinha aqui que o cliente vai gostar da fitinha. Tu agregou valor. Mas talvez tu vai vender para um cara, diz, não, eu não quero. Eu não vou for um valor percebido, no mesmo preço eu não quero porque eu não gostei da fita. Perdeu o valor. Eu acho que no nosso ramo da hortaliça, eu acho que uma coisa que eu pensei agora é esse valor, porque os produtos são muito similares. Você pega uma muda de alface, de modo geral vai ser muito parecido. Esquece atendimento, logística, que são coisas que geram valor. Sim. Mas o produto em si, eu acho que no produto que o produtor rural e viveirista tem que se atentar, então pensando nisso, em diferenciais,
Eu acho que é a padronização, a manter a qualidade durante o ano, talvez. Também é o serviço. É. Eu vou entregar alface o ano todo com esse sabor, com esse tamanho, com essa qualidade. Isso. Aí chega o cara e entrega. Hoje está mais bonito que a minha, mas os 8, 10 meses do ano não tem para entregar. Não adianta. Outra questão, hortifruti, embalagem. Hoje onde é que agrega valor? Tu compra um saquinho de alface de 200 gramas higienizado, que tem 1 ou 2 pés, por R$10, R$12. Eu vou pegar lá na gôndola o alface sem nenhuma embalagem a R$3. Tem aquele que vai lá e pega na embalagenzinha, paga 10 e não compra de 3. Mas existe o produtor, o consumidor que não, vou pegar de 3, porque ele é baixo poder aquisitivo. Quem você quer atingir? Alto poder aquisitivo ou baixo? Sim. Isso aí dá uma discussão. Bom, vamos ficar mais 2 3 horas dias. aqui. E voltando assim, só para a gente encerrar a parte de gestão, eu acho que pensando no momento econômico que a gente está, vamos dizer, apertando o cinto, sabe? Dando aquela apertadinha no cinto e tem que fazer, né? Dependendo da situação de cada um, de cada negócio, de cada agronegócio. Tem aquele ditado que fala que custos são igual unhas que tem que cortar toda semana, certo? Toda semana tem que estar atrás de coisa para cortar o custo, mantendo a qualidade, lembrando, né? Sim. Que não atrapalha a qualidade do produto. Qual que é a visão, qual a gestão do senhor, da sua empresa em relação a isso? Olha, a gente sempre tenta cortar tudo que é custo. Só que de vez em quando a gente tem que esquecer, fechar o olho, dizer assim, deixa eu fazer uma coisa que vai me render mais do que o vazamento que está dando aqui. Porque tem muitas torneirinhas pequenas que é difícil fechar. E o controle, é estresse para fechar aqueles custos, para diminuir burocracia e tal. Então, diz assim, o que eu posso render para cobrir aquilo? Tá? Então, eu tenho que pensar, não posso esquecer que eu tenho que fazer alguma coisa para faturar mais, para entrar mais dinheiro no caixa, do que aquele dinheiro que está escapando. Mas todos os centavos que saem, ele pode faltar um dia. Né? E existe um defeito, até um vício. Quando a empresa está bem, que você tem bastante dinheiro, parece que tu pode gastar mais, pode deixar vazar. Então, aí vem a crise. Então, ao menos na hora da crise, tu tem que cortar tudo aqueles custos e ver o que tu pode melhorar. Talvez nem sempre você consegue. E se você deixou muito tempo vazando, a torneira enferrujou, o cara não consegue mais diminuir aquele custo. Então tem que ir cortando todo dia aqueles custos. Eu acho que está pronto, né? Porque, por exemplo, eu escutei um exemplo de uma empresa nos Estados Unidos que trabalhava com equipamento para construção civil e tal. E ela vinha nesse processo da metodologia de melhoria contínua, gestão de recurso, diminuir desperdício. Isso antes da pandemia, já uns 3 anos antes da pandemia. Uns 5 anos antes. 2015, mas como senhor ali. E ela já vinha com essa... Então, quando chegou a pandemia, ela estava já redondinha. Porque essa questão que você falou, sabe? Quando veio a pandemia, o setor dela foi muito afetada. Como ela já estava organizada, ela, além de não cair, o faturamento, ela cresceu nessa época. Mas aquilo que o senhor falou faz muito sentido e eu tomo isso para mim. Quando o vento está soprando na vela, quando os ventos estão a favor... A gente vai, tá tudo certo, esse desperdício aqui, esse negocinho ali, tá aqui, vamos que tá dando tudo certo. Mas tu tem que saber que um dia tu vai ter que cortar aquele custo. Tem que estar aqui, ó, agora chegou a hora de fechar. Ou se for o caso, se já puder fechar antes, fecha antes de fazer o caixa. Vai fechar. Porque nem o tempo bom dura para sempre e nem o ruim, mas quando a gente tá no momento bom, de vento e popa, vamos dizer assim, numa economia, nos negócios, a gente acha que vai durar para sempre, né? Mas sempre tem alto e baixo. O senhor com quase 40 anos de mercado, eu acho que já passou muito de tudo, alto né? E baixo. É aquela questão assim, tu está subindo uma escada. Sobe o degrau, tem um patamar, sobe o degrau, tem um patamar. Se você não subir outro degrau, o degrau vai descer, tu vai começar a descer. Então, ou tu sobe ou tu desce. O patamar é curto, não é muito longo.
Então, eu acho que você tem que pensar em crescer sempre. Um pouquinho, não precisa ser muito. Não. Crescer um O pouquinho. negócio tá no empilhamento de resultado, eu acho, né? Crescer demais é até desestrutural, né? É perigoso. Tem muita empresa que quebra porque vende demais. Sim. E não dá. Aí a produção, como nós falamos antes. O financeiro, muitas vezes, se ele recebe depois que paga as despesas, ele vai faltar caixa. Então, tu tem que ter uma empresa redondinha, ou seja, eu posso crescer até onde o capital dá. Ou eu pago depois que eu recebo. Quem faz esse cálculo? Começa a fazer a muda, vamos supor, tu compra a muda, compra a semente, investe a semente, tu vai receber só depois que entregar a muda. Tu precisa de um caixa de 6 meses, 4 meses, 1 mês que seja. Dependendo do período, do ciclo da planta, né? Isso. Então você tem que analisar tudo isso. Daqui a pouco, vendi bem. E recebeu? Não, vou receber depois. Meio dinheiro, capital de giro. E eu acho que ainda, olhando de modo geral, uma das principais dores na parte de gestão financeira dos agronegócios geralmente é isso aí. É a questão do fluxo de caixa. Esse vendi, mas não recebi ainda. Nesse meio do caminho ali tá a confusão. O custeio, né? Se o banco não financia o custeio, você vai plantar muito, como é que tu paga? A situação que está hoje. Como a parte de financiamentos, vamos dizer assim, tanto custeio quanto investimento, a torneira, vamos dizer, está mais fechada, não tem tanta disponibilidade, o mercado já sente. Uma empresa de estruturas, uma empresa de irrigação, nós também acabamos sentindo, porque sem o custeio, sem essa coisa que o pessoal está acostumado a fazer, falta o recurso, então o cara não planta, deixa para plantar depois. Atinge toda a cadeia, né? Agora, esse primeiro semestre desse ano, para nós temos muito pedido para entregar. Mas a gente está preocupado como é que vai ser o semestre que vem. Se continuar a venda que está, vai cair, porque não tem produção. Então, tem que fazer alguma coisa para vender mais. E os bancos não estão liberando dinheiro. E a taxa alta que está hoje, o produtor diz assim, vou esperar mais um pouco. Porque obrigado, ninguém é nada, né? Mas investir em agronegócio é um bom negócio. Então, essa é a pergunta que eu ia falar para você aqui. Ainda vale a pena investir no agronegócio? Eu acho que vale. Tu tem que ver o mercado, tem que pensar assim, se eu for produzir soja onde tem o comprador de soja, é um bom negócio. Se eu for produzir alface lá no meio do Amazonas, onde não tem cliente, é bom negócio? Acho que não. Então, tu tem que produzir onde você tem o teu cliente. E onde você tem mão de obra e condições climáticas para produzir. Ou, eu vou produzir uma estufa de alta tecnologia próximo de grande centro. Show, tu tem cliente, tu deve ter mão de obra, vai produzir qualidade. Tem o cliente que compra qualidade. Porque você vai produzir um tomate, uma variedade específica de alto valor agregado, para botar lá no interior, na cidadezinha no interior do Nordeste, tu vai ter cliente? Não, eu estou no lado de uma capital. Eu tenho cliente? Provavelmente sim. Lá no sertão do Ceará, que 80% recebe Bolsa Família, talvez, ou menos um pouco. Eles vão comprar teu tomate de alta qualidade? R$15 o quilo? R$15 o quilo? Embalado? Não vão. Então, tem que examinar o negócio. O senhor acha que, então, essa tomada de decisão de investir ou não no agronegócio das hortaliças está muito ligado ao mercado consumidor? O que a pessoa quer fazer, como ela quer produzir e se tem gente para comprar, para pagar a conta, vamos dizer assim. Perfeito. São um fator assim. Quem compra, quem paga e como produzir. Ou seja, eu tenho que ter qualidade para o cliente que paga qualidade. Ou eu tenho que ter quantidade para o cliente que quer quantidade. Não vai te pagar preço, vai te pagar quantidade. Então, você vai ter que... É um Excelzinho aí, uma conta, nem que seja no guardanapo, mas que tem que fechar a conta. Um papel de pão. Papel de pão. Eu acho que está muito ligado a
a solucionar a dor, talvez, do cliente consumidor, né? Sim. Qual dor que o produto, o serviço que você está ouvindo aí, que dor você está sanando? Porque se você não está sanando dor nenhuma, provavelmente o seu negócio não tem uma boa margem de lucro, tá no mar de sangue negociando ali, não tem margem, tem que ficar dando desconto, porque você não está gerando o valor que o senhor falou antes, né? E não está solucionando a dor, porque falando de estufas agora, experiência, sou cliente da Zanata já fazem 2 anos, acho já, e digo para o senhor aqui, e não é puxar saco, experiências que eu tive antes, não vou dizer, eu tenho as estufas lá produzindo, mas tem vários pontos que eu fui por preço, tá lá produzindo, mas que sempre ficou alguma coisa, sabe? Sempre, putz, mas isso aqui não tá legal. Sabe uma insatisfação que não solucionou meu problema. Tá produzindo, mas o problema, a vez que eu queria solucionar, não solucionou 100%. E depois, comprando com a Zanata, negociando, na verdade, eu estou cortando as etapas. Primeiro, projetando com a Zanata um bom material, bem executado, bem montado, o nível de satisfação para a solução dos meus problemas, do meu viveiro, foi lá em cima. Então, e pagando mais. Diga-se, como o senhor falou, quando a gente soluciona os problemas do cliente cada vez mais, acho que 100% é meio impossível, né? Pô, 100% satisfeito. Mas, poxa, chegar ali o máximo possível, o cliente, eu sou prova viva, eu pago mais na estrutura um pouco da Zanata, mas porque eu sei que o meu nível de solução de problemas meus vai mais acima. Léo, o que a gente adotou? Nós, nas reuniões, nas convenções comerciais que a gente faz, a gente deixa claro assim com toda a equipe. Pessoal, nós temos que ver o que o cliente precisa, qual a dor do cliente. Vamos tentar entregar a solução para ele. Não adianta eu vender o mais barato. Tem mais barato? Tem. Mas vai resolver para ele? Porque, tu vende hoje, tu fatura hoje, amanhã ele está descontente. Ao próximo tu vai vender? Não. O melhor negócio é tu conseguir vender a segunda vez. Graças a Deus, acho que nós vendemos para vocês a segunda vez. Sim. Tá? Então, esse é o sucesso da venda. Vender novamente. Tá? Tu tem que atender e satisfazer o que o cliente precisa. Ou seja, tu resolve a dor do cliente. Vai resolver 100%? Nem sempre. Mas faça o máximo possível. Né? Talvez tu não resolve 100% se você não controlou bem o projeto. Como é que era? Para que é? Algum detalhe que passou. Algum detalhe que passou em branco. Que infelizmente são pessoas humanas que lidam, tanto o cliente erra, como nossa equipe erra também alguma coisinha, e pode acontecer. Mas a ideia, o objetivo é dizer assim, atender o que o cliente precisa e deixar claro para o cliente. Se ele quer uma estufa pé direito baixo, ela vai aquecer mais. É explicar, né? Explicar. Tu quer uma estufa plana, sem nenhum caimento? Beleza, fica bonita. Só que vai empoçar água na calha e vai estourar o plástico. Tá? Então, são várias situações que acontecem no dia a dia que foi falta de conversação e falta de entendimento que o cliente precisava. E eu acho que vai da empresa, né? Porque o especialista ali, no exemplo que a gente está falando de estufa, o especialista é o vendedor. Ele é que entende. O produtor, o cliente, mas ele deveria saber disso daqui. Não, ele não deveria saber. Ele poderia saber. Mas vai do vendedor, da importância dele explicar, nem que for o óbvio, né? Que às vezes o óbvio é o que mais precisa ser dito. Principalmente numa coisa tão complexa que é uma estufa, né? Mas eu acho que a Zanata, ela elevou e eleva muito a régua da qualidade de serviço e produto, sabe? E a gente aprendeu também muito nessa, digamos, quando a gente assumiu a Van der Hoeven também, porque lá tinha qualidade, tinha bom atendimento. Te trouxe mais, a Zanata já estava melhorando isso e conseguiu melhorar mais, então hoje tem qualidade. Só que tem outra questão que é bom salientar também, a gente sempre coloca para os vendedores, você pode entregar uma estufa chave na mão completinha, tá? Com toda a automação, tudo que tem de melhor, o cliente não se envolve com nada, a gente faz até a terraplanagem. Mas eu digo, o cliente vai pagar por isso? Porque nada sai de graça. A gente tem um custo, tem os encargos, tem os impostos. Então, uma discussão muito que a gente faz com os vendedores é no sentido assim, ver se o cliente quer chave na mão ou se ele quer fazer uma parte dele para custar menos.
daqui a pouco terraplanagem ele faz. Mão de obra, ele tem alguém que ajuda lá, alvenaria, piso, essas coisas. Mas, então isso é falta de entender com o cliente. Então é a negociação, o projeto bem feito e ajustar o que cada um precisa. Tá? Isso faz com que você siga para frente, né? Bacana. E é uma satisfação, né? A última estrutura que a gente montou agora, ela ficou pronta agora no início do ano. Pra gente, começou lá no início, faz 8 anos, como o senhor falou antes, estufa de pau a pique, vamos dizer assim, né? Pé direito de madeira, aquela coisa precária, que cada ventania que dava, quebrava tudo e reconstrói, prejuízo. A gente foi evoluindo, foi melhorando a estrutura, fomos para aço galvanizado, fomos aumentando o pé direito, melhorando a questão da automação com aluminete, cortina. Ver essa estrutura que a gente inaugurou agora, está terminando de inaugurar, de deixar pronto agora início do ano, é uma satisfação tremenda, principalmente porque a gente vê se refletindo em qualidade, sabe? Em segurança para a produção, em qualidade. E tudo está passando pela Zanata, graças a Deus. Foi alguns anos de estudo e melhoria contínua. Tombo, melhoria contínua. E hoje, por exemplo, assim, só para ter uma ideia, esse ano chegou 5 contêineres de máquinas novas para nós. Então hoje a gente tem corte laser de tubo, corte laser de placa, de chapa, mais 4 perfiladeiras e várias máquinas para modernizar a estufa. Então eu tenho que produzir melhor, com mais qualidade e menor custo. Para repassar. Para aumentar meu lucro, é claro, né? Eu não vou trabalhar de graça. Não, tá louco, nem relógio. Mas para ter um preço competitivo e qualidade. Sim. Né? Então, e volta de novo o negócio do estudo, né? Porque para fazer tudo isso que o senhor falou agora, tem que ter estudo, tem que ter planejamento, gestão. Volta tudo de novo. É uma roda que nunca para de girar, né? Tem que ver o que tem melhor no mundo para você fazer similar ou melhor ainda, né? Bacana. Seu Zanata, o senhor está preocupado com o tempo, mas já passou aqui, ó. Passou o tempo. Até faltou tempo. Lembrando, ó, você não sabe, o seu Zanata, estão falando de estufa aqui, mas a expertise dele transcende estufa. Vai para a produção de tomate. Era tomateiro, eu nem sabia descobrir hoje. Já foi, né? Produtor de tomate, startup, um monte de coisa que eu acho que não cabe aqui tempo para a gente falar, porque senão a gente fala de tudo, não fala de nada. Mas já fica o convite para um próximo bate-papo, quem sabe. A gente falar de mais coisas sobre inovação, que eu sei que o senhor sabe bastante, para trazer informação para o pessoal, sabe? Espero que o pessoal tenha aproveitado. Mas uma pergunta final para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui. Que conselho você daria? Eu peço que você olhe para a sua câmera aqui, para olhar nos olhos de quem está assistindo a gente. E que conselho você daria para produtores rurais e viveristas que querem e precisam profissionalizar os seus agronegócios? Eu vou pedir um minuto antes também. Você falou da startup. Ele tem uma startup chamada Hortify. O senhor falou para mim, dá muito importante. A Hortify, eu acho que tem alguma coisa de gestão que pode ajudar muito o produtor. Então, o produtor baixa o Vou deixar Hortify, o link. Deixa o link do aqui Hortify embaixo aí, na descrição, eu vou deixar o link. Porque é uma startup que eu tenho com 2 sócios e ela foi feita exclusivo para melhorar a gestão do produtor, né? Já vai entrar na dica. É a dor dica do produtor, nós tínhamos que sanar. Então, a Hortify... Hortify.app. Hortify.app. Vou deixar anotado aqui já. Hortify com Y no final, Sim. né? Deixa aí, porque eu acho que pode ajudar o produtor. Já temos uma das dicas. E, de modo geral, já entra na gestão, né? Claro. Mas o que você deixa de mensagem final para quem quer profissionalizar aí? Olha, eu acho que assim, o produtor que quer profissionalizar, ele tem que ter foco. Ele tem que buscar conhecimento, informações, entender do produto. Ele tem que ver o que o cliente quer e o que existe de concorrência também. Ou seja, o que teu concorrente faz, o que teu vizinho faz. Então tem que fazer igual ou melhor, mais econômico. Tá? Se você não tiver esse foco e essa melhoria contínua, você não vai ter sucesso no teu produto. Mas uma coisa que tem que fazer é fazer conta. Ou seja, tem que ter um Excel, ver quanto custa, todos os custos, preço que ele vai conseguir vender,
qual é o custo financeiro, qual é o prazo que ele vai ter que pagar os insumos dele e qual é o prazo que ele vai receber. Ele tem que olhar o fluxo de caixa também. Se ele tiver que financiar o caixa dele, quanto custa? Entra no custo. Outra coisa que o produtor tem que pensar, assim, quanto é o salário dele? Por exemplo, o salário, não, se eu for trabalhar para fora, eu ganho 5 mil reais por mês. Então, esses 5 mil tem que estar lá no custo. Que é o salário, ele vai ver se deu lucro ou não. Se não deu 5 mil, se deu prejuízo, então é melhor ele trabalhar para o outro. Uhum. Deu mais? Beleza, vamos tocar o negócio. Uhum. Ou não, agora vai dar menos, mas a projeção é dar muito mais, então invista. Aí tá plantando, né? Tá plantando, que geralmente no início não te dá o que você quer, né? Então, esse é o resumo. Faça bem feito, foco e busque conhecimento. Bacana. É o principal. Eu acho que quem seguir o que a gente conversou aqui e de alguma maneira a gente consiga ter tocado a cabeça da pessoa e ela mudar 1 grau, um pouquinho na direção certa a longo prazo, já vai voltar para o caminho certo do negócio, né? Com certeza. Seu Jusenir Zanata, Jusenir Marcon Zanata, agradeço imensamente, tá? À disposição do Amigo de Vinho até aqui, trazer tantos conhecimentos riquíssimos aqui, compartilhar com o pessoal. Mando um abraço para toda a equipe da Zanata, não vou nomear ninguém, porque senão daqui a pouco os vendedores e fulano pode ficar chateado, mas um grande abraço para toda a equipe Zanata. Já visitei a Zanata lá com o Jens e tal, e realmente foi uma experiência muito boa a gente ver como é feita as coisas, ver toda a organização, todo o maquinário, quanta seriedade é feito, e agradecer a parceria de tantos anos e, se Deus quiser, mais muitos anos pela frente. Obrigado novamente pela presença do amigo aqui. Léo, obrigado. E estou disponível para, em algum momento, se precisar bater outro bate-papo também. E as nossas empresas estão à disposição de vocês, do cliente. Quem quiser visitar a empresa é interessante. A gente está por lá. Santo Antônio de Posse e Arthur Nogueira. Aproveitar a Hortitec agora, perto de Olambra, É. no lado da Hortitec, em junho. Que vai estar no Hortitec agora em junho. Aproveita lá. Vou deixar aqui embaixo o link do site da Zanata também, deve ter um contato lá. Tem. Entre em contato, faça seu orçamento, marque de visitar a Zanata agora na Hortitec, vai no stand da Zanata, que é um baita stand, né, modéstia à parte, né? É sensacional. Então visite lá e entre em contato para fazer o negócio acontecer, não é verdade? Perfeito. Estamos disponíveis. Obrigado. Fechou então, e se você acompanhou a gente até aqui, esperamos ter agregado alguma coisa a você, principalmente seu Zanata, que é uma grande experiência. Eu sou pequenininho, mas estamos na luta aí. E, sinceramente, compartilhe esse conhecimento com quem você conhece, quem é do seu agronegócio, quem trabalha no ramo, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário, ative o sininho para receber a notificação. Isso é muito importante para a nossa mensagem, nossas informações chegarem cada dia mais longe. E não podemos deixar de agradecer nossos parceiros que fazem o AgroConecta chegar a mais pessoas ainda. Nós temos já esse ano 77 mil visualizações, só nesse ano, e são 2.500 horas de exibição, só esse ano. Já estão dando 6 mil horas desde que a gente começou o podcast aqui, menos de um ano atrás. Então, você é responsável por isso, todos os convidados são responsáveis por isso, e nossos parceiros que são Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas agrícolas do Brasil, desde 1988, ajudando a colher bons resultados. Usina Viveiro de Mudas, facilitando a produtividade do agricultor catarinense. AgroPro Assessoria e Mídia, seu agronegócio profissionalmente nas redes sociais. Mercoagro, soluções no agronegócio. E Sêmenes Bayer, porta-enxertos Sêmenes, a sua solução segura e produtiva. Valeu, obrigado, até a próxima. Esse foi o 21º episódio do AgroConecta e eu te espero no 22º. Tamo junto, um forte abraço e fique com Deus. Valeu!